Poucos lugares carregam um passado tão sombrio e perturbador quanto o Vale de Inom. Localizado ao sul de Jerusalém, esse vale aparentemente comum esconde segredos que atravessam os séculos. Em tempos antigos, ele foi palco de rituais macabros, atos de idolatria extrema e sentenças de morte que marcaram a história do povo de Israel. Mas, com o passar dos anos, o verdadeiro horror desse lugar foi sendo esquecido. O que aconteceu nesse vale para que se tornasse um símbolo do julgamento divino e, posteriormente, uma representação do inferno? Na antiguidade, o Vale de Inom não era apenas um pedaço de terra desabitado. Ele se tornou um local onde reis e sacerdotes sacrificavam crianças ao deus pagão Moloque. As escrituras relatam que reis como Acais e Manassés, em total rebeldia contra Deus, entregavam seus próprios filhos ao fogo nesse vale. 2 Crônicas 28:3, 33:6. Esse ritual era acompanhado pelo som de tambores altos, que serviam para abafar os gritos das vítimas. O horror desse vale era tão grande que Deus prometeu destruí-lo e transformá-lo em um lugar amaldiçoado. Jeremias 7 versículo 31-32. Ao longo dos séculos, a reputação do Vale de Inom se consolidou como um local de desgraça e condenação. No período do Novo Testamento, ele já era visto como uma figura do castigo eterno. Mas como essa transição aconteceu? O que levou esse vale de um lugar de sacrifício a uma representação do inferno? No próximo capítulo, exploraremos os rituais horripilantes que marcaram esse local e seu vínculo com a adoração de Moloque. O culto a Moloque era uma das práticas mais abomináveis registradas na história de Israel. Esse deus pagão, representado como uma figura de bronze com os braços estendidos, exigia sacrifícios humanos, especialmente crianças. Para os cananeus e alguns israelitas que se desviaram da fé verdadeira, entregar os filhos a Moloque era visto como um ato de extrema devoção e busca por prosperidade. O ritual de sacrifício era brutal. Crianças eram colocadas nos braços incandescentes da estátua de Moloque, enquanto os sacerdotes batiam tambores incessantemente para abafar seus gritos. Essas práticas profanas eram condenadas por Deus de forma enfática. Em Levítico 18:21, o Senhor ordena: não dará nenhum de teus filhos para consagrá-lo a Moloque, para que não profanes o nome do teu Deus. Apesar desse aviso, reis como Acais e Manassés desobedeceram, trazendo grande destruição sobre o reino de Judá. O profeta Jeremias advertiu repetidamente sobre o julgamento que viria sobre Israel por causa desses pecados. Ele declarou que Deus transformaria o Vale de Inom em um Vale da Matança, onde os corpos dos desobedientes seriam deixados sem sepultura. Jeremias 19 versículos 6-7. Essas profecias se cumpriram quando o vale se tornou um local de execuções e sepultamentos em massa. Mas essa história não terminou ali. Com o tempo, o Vale de Inom se tornaria um símbolo de algo ainda mais terrível: o castigo eterno. Como ocorreu essa transformação? No próximo capítulo, veremos como o vale se tornou uma metáfora do inferno e do julgamento final. O destino do Vale de Inom estava selado. Depois de ser um local de sacrifícios hediondos e receber a maldição dos profetas, esse vale começou a ser evitado e desprezado pelos judeus. Durante o período do Segundo Templo, ele se transformou em um depósito de lixo onde cadáveres de criminosos, animais mortos e dejetos eram queimados continuamente. O fogo nunca se apagava, e a fumaça subia constantemente, criando uma imagem aterradora. Foi essa visão de um fogo eterno consumindo tudo que levou os judeus a associarem o vale ao castigo final reservado aos ímpios. Nos escritos judaicos posteriores e no Novo Testamento, o Vale de Inom passou a ser chamado de Geena, um termo que Jesus usaria repetidamente para descrever o tormento eterno. Em Mateus 10:28, ele adverte: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A palavra inferno usada aqui é a Geena, uma referência direta ao Vale de Inom. Cristo utilizou esse termo para ilustrar o destino final dos que rejeitam a Deus, enfatizando a seriedade do julgamento divino. O livro de Apocalipse reforça essa ideia ao descrever um lago de fogo e enxofre, onde os pecadores enfrentarão a segunda morte. Apocalipse 20 versículo 14 e 15. A conexão entre o Vale de Inom e esse lago de fogo demonstra como esse lugar terreno serviu como uma prefiguração do inferno espiritual. Mas seria a Geena apenas uma metáfora, ou haveria uma realidade espiritual ainda mais aterrorizante por trás dessa imagem? No próximo capítulo, exploraremos as visões bíblicas do inferno e o que realmente aguarda os condenados. A transição do Vale de Inom de um local físico para uma metáfora do inferno não aconteceu de uma vez. Foi um processo gradual,
enraizado nas crenças judaicas e reforçado nos ensinamentos de Jesus. Nos tempos do Antigo Testamento, o vale já era visto como um lugar amaldiçoado, mas foi no período intertestamentário e nos escritos do Novo Testamento que a sua associação com o castigo eterno se consolidou. Nos séculos que se seguiram à destruição de Jerusalém pelos babilônios, o Vale de Inom passou a ser usado como um depósito de lixo da cidade. Lá, os restos de animais, cadáveres de criminosos e todo tipo de impureza eram descartados e queimados. O fogo nesse local nunca se apagava, e a fumaça era constante, criando uma imagem assustadora de destruição interminável. Foi essa visão que influenciou a ideia do Geena, um termo derivado do hebraico Gehinom, que significa Vale de Inom. Nos escritos judaicos, o Geena começou a ser descrito como um local de purificação para os ímpios após a morte. Esse conceito se desenvolveu ainda mais no período intertestamentário, quando grupos como os fariseus e os essênios passaram a acreditar em um julgamento após a morte, onde os pecadores seriam punidos. No Novo Testamento, Jesus utilizou a imagem do Vale de Inom para descrever a condenação final. Ele advertiu: melhor te é entrar na vida com um só dos teus membros do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Mateus 18:9. Ao empregar essa metáfora, Cristo não estava apenas mencionando um lugar físico, mas transmitindo uma mensagem profunda sobre o juízo divino. A chama inextinguível e o sofrimento eterno simbolizavam a separação definitiva de Deus. A conexão do Vale de Inom com o inferno influenciou profundamente a teologia cristã e a visão do destino dos ímpios. Mas o que os antigos escritores judeus e cristãos realmente acreditavam sobre esse lugar? No próximo capítulo, exploraremos as interpretações do Geena ao longo dos séculos e como essa ideia moldou o conceito de inferno nas religiões monoteístas. Com o passar dos séculos, a imagem do Vale de Inom como um local de destruição e purificação evoluiu em diferentes tradições religiosas. No judaísmo, o Geena começou a ser visto como um lugar de punição temporária, onde as almas dos pecadores sofriam antes de serem purificadas e, eventualmente, redimidas. Essa concepção se diferenciava da visão cristã posterior, que solidificou o inferno como um estado de tormento eterno. Nos escritos rabínicos, o Geena era descrito como um lugar onde os ímpios permaneceriam por até 12 meses antes de serem purificados ou destruídos. Somente aqueles considerados completamente perversos ficariam lá para sempre. Essa crença reforçava a ideia de que o castigo divino era justo, proporcional à gravidade dos pecados cometidos. Já no cristianismo, principalmente nos ensinamentos de Jesus, o Geena assumiu um papel mais definitivo. Cristo usou esse termo repetidamente para advertir sobre as consequências do pecado e do afastamento de Deus. Em passagens como Marcos 9 versículo 43-48, ele descreve o Geena como um local onde o fogo não se apaga e o verme não morre, reforçando a ideia de um sofrimento contínuo. Os primeiros cristãos interpretaram essa descrição como uma referência ao inferno, um estado de condenação eterna para aqueles que rejeitam a salvação. Com o avanço do cristianismo, teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino desenvolveram doutrinas mais detalhadas sobre o inferno, baseadas tanto nos ensinamentos bíblicos quanto nas tradições filosóficas. A visão de um lugar de punição eterna ganhou força, tornando-se um pilar fundamental da teologia cristã. Mas como essas interpretações influenciaram a cultura e a forma como o inferno é retratado até hoje? No próximo capítulo, exploraremos como o conceito do Vale de Inom moldou a literatura, a arte e a percepção popular do inferno ao longo dos séculos. O impacto do Vale de Inom não se limitou apenas às escrituras e tradições religiosas. Com o passar dos séculos, sua imagem como um local de destruição e punição inspirou representações artísticas, literárias e filosóficas sobre o inferno. A visão de um abismo de fogo, onde os pecadores sofrem eternamente, foi sendo moldada e amplificada, tornando-se uma das imagens mais poderosas da cultura ocidental. Na Idade Média, o conceito do inferno foi explorado com ainda mais detalhes, principalmente por teólogos e escritores. Um dos exemplos mais influentes foi a obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri, escrita no século XIV. Dante descreveu o inferno como um sistema de 9 círculos, cada um reservado para um tipo específico de pecador. A ideia de um inferno estruturado e hierárquico fortaleceu ainda mais o medo da condenação eterna e influenciou profundamente a teologia cristã. Além da literatura, o Vale de Inom e sua relação com o inferno foram representados em pinturas e esculturas. Obras de artistas como Hieronymus Bosch retrataram cenas de tormento e desespero, reforçando a concepção de um destino aterrador para os ímpios.
Essas imagens, combinadas com a pregação de igrejas e teólogos, ajudaram a solidificar a crença popular de um inferno literal e físico. O medo do castigo eterno também foi amplamente utilizado como ferramenta de controle social. Durante séculos, sermões enfatizaram a condenação como forma de manter a ordem moral e incentivar a obediência religiosa. Figuras como o pregador Jonathan Edwards, no século XVIII, ficaram conhecidas por discursos aterrorizantes sobre o destino dos pecadores, fortalecendo a ideia de um Gehenna que se tornava cada vez mais próximo da visão moderna do inferno. Mesmo nos dias atuais, a ideia do inferno continua presente na cultura popular, em filmes, livros e até em discursos religiosos. Mas será que essa visão corresponde exatamente ao que a Bíblia ensina? No capítulo final, examinaremos o que as Escrituras realmente dizem sobre o destino dos ímpios e como a mensagem do Vale de Inom deve ser compreendida nos tempos modernos. O Vale de Inom serviu como uma metáfora poderosa para a condenação e o juízo divino, mas o que a Bíblia realmente ensina sobre o destino dos ímpios? Muitas tradições cristãs adotaram a ideia de um inferno eterno baseado na Gehenna, mas uma análise mais profunda das Escrituras revela nuances importantes que muitas vezes são ignoradas. Nos ensinamentos de Jesus, a Gehenna era usada para ilustrar a destruição final dos perversos, não um local de tormento consciente sem fim. Em Mateus 10:28, ele adverte: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo na Gehenna. A palavra-chave aqui é destruir, sugerindo aniquilação em vez de sofrimento eterno. Além disso, passagens como Malaquias 4:1 descrevem o destino dos ímpios como algo definitivo. Eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Essa imagem é de completa erradicação, não de um tormento eterno. Compreender o verdadeiro significado do Vale de Inom nos ajuda a interpretar corretamente o juízo divino. A mensagem central da Bíblia não é de terror, mas de justiça e misericórdia. O que Deus preparou para os fiéis é vida eterna, e o destino dos ímpios não deve ser visto apenas pelo prisma do medo, mas como uma advertência para escolhermos o caminho da retidão. Assim, a história do Vale de Inom nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e o futuro que desejamos. A verdadeira mensagem do Evangelho é de esperança e salvação, não apenas de condenação. O Vale de Inom, que começou como um local de idolatria e horror indescritível, tornou-se um dos símbolos mais poderosos do julgamento divino. Sua história nos mostra o quão longe a humanidade pode se afastar de Deus quando escolhe seguir seus próprios desejos e rejeitar a verdade. O eco dos gritos que outrora se misturavam ao som dos tambores rituais ainda ressoa através das Escrituras, lembrando-nos do preço da rebeldia contra o Criador. Jesus usou a Gehenna para ilustrar o destino final daqueles que recusam a oferta de salvação. Mas ele não fez isso para espalhar terror, e sim para nos alertar sobre a seriedade de nossas escolhas espirituais. O inferno, como conceito teológico, é menos sobre fogo e tormento eterno e mais sobre separação definitiva de Deus, a fonte de toda a vida e bondade. A história do Vale de Inom não é apenas sobre juízo, mas também sobre redenção. Deus sempre ofereceu um caminho para a restauração àqueles que se arrependem e voltam para Ele. Hoje, o Vale de Inom não passa de um local tranquilo em Jerusalém, um testemunho silencioso de um passado sombrio. Mas seu verdadeiro significado permanece vivo na mensagem bíblica. Ele nos desafia a refletir sobre o destino que escolhemos para nossa alma. O inferno não foi criado para a humanidade, mas para aqueles que, como os idólatras de outrora, rejeitam a Deus e sua graça. Diante dessa realidade, a pergunta que fica é: qual caminho você escolherá? O vale da perdição ou a estrada da vida eterna? A decisão está diante de cada um de nós, e o tempo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e edificantes. O próximo vídeo recomendado é o Mais uma Palavra de Deus. Nele, exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária. Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Para decidir é agora.